Vamos abrir o debate neste Jornal do Dia. Miguel Morgado, habitual comentador da SIC, Vitalino Canas do PS e Bruno Nunes do Chega. Bruno Nunes, começo por si e por estas propostas e exigências do Chega para a aprovação do Orçamento do Estado. E destas três, estive aqui a ver por alto, há uma que depende da vontade do Presidente da República. Outra, o Governo já disse que não a aceita. E uma terceira, muito provavelmente é inconstitucional. Qual é a intenção do Chega? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas do painel. Qual é que é inconstitucional? É inconstitucional é muito provavelmente a questão dos subsídios e apoios sociais. Não. Está descrito na Lei de Base da Segurança Social, artigo 40. Está claro. Ou seja, foi aprovado pela Assembleia da República, ou a Lei de Base da Segurança Social é inconstitucional, ou então andamos a tentar baralhar as pessoas lá em casa ao dizer que esta norma proposta pelo Chega é inconstitucional, porque é o artigo 40 da Lei de Base da Segurança Social. Mas o Tribunal de Contas já inviabilizou algo semelhante no passado. Pode inviabilizar algo semelhante. Não inviabilizou a proposta em si, e a proposta em si não é inconstitucional, nem vai contra a lei, que é uma lei de bases do Estado. Em relação à questão do referendo, qualquer referendo estará sempre dependente do Sr. Presidente da República. Em relação à posição do Sr. Primeiro-Ministro, todos nós ouvimos durante a campanha eleitoral Luís Montenegro dizer que não poderíamos continuar com uma política de portas abertas e por isso parece-me que à partida a proposta do Chega é bastante sensata para que o PSD se sinta confortável para entender que é um bom passo para iniciarmos aquilo que é favorável e de uma boa medida à direita para finalmente existir um consenso entre as partes. E eu quero recordar lá para casa que o Chega não basta a sua abstenção. Ou votamos a favor do orçamento ou não há orçamento. E, portanto, numa fase de negociação existem bandeiras e, neste caso, a questão da imigração é uma questão que é de desígnio nacional. E, portanto, parece-me que também para o PSD e para o Sr. Primeiro-Ministro, já no verão passado, quando estava em pré-campanha, anunciava que não queria uma política de portas abertas. Depois de entendermos a política que tem sido feita pela AIMA e de todo o atrofio político que tem estado na gestão da AIMA, chegamos a um momento que todos nós percebemos, ao esconderem os dados do Razi, ao não quererem anunciar aquilo que na realidade o Chega pediu para que dissessem claramente a origem das questões dos crimes e para que o Razi fosse clarificado a nível da população e que toda a gente entendesse o que ali se passa. Portanto, nós neste momento estamos a tempo, como disse o Presidente André Ventura hoje, ainda estamos a tempo de reverter um processo para não acabarmos como a Bélgica, como a França e como a Alemanha. Já ouvimos o Ministro Leitão Amar dizer que não estão a falar de portas, da questão na ótica das portas abertas ou fechadas, portanto, à partida, essa possibilidade parece distante. Mas também tínhamos ouvido o Ministro Leitão Limada, nomeadamente o Ministro Miranda Sarmento, quando era, só muito rápido, quando era líder parlamentar, o Ministro Joaquim Miranda Sarmento, também era um dos que achava que tinha sido um erro crasso a extinção do CEF. E, entretanto, este Governo passaram 4 meses e não tem uma palavra a dizer sobre a extinção do CEF. Por isso, as propostas do Chega são coerentes com tudo aquilo que apresentámos, quer na campanha eleitoral, quer na pré-campanha, quer naquilo que, obviamente, hoje em dia consideramos que é um desígnio nacional. Miguel Morgado, há aqui margem para negociação? É viável uma negociação com estes termos, estas linhas vermelhas? Bem, o mais insólito é introduzir a questão do referendo sobre cotas de imigração. Não só por ser uma questão extra-orçamental, embora muitas vezes os partidos negociem questões extra-orçamentais para uma eventual viabilização ou oposição ao orçamento, mas porque se trata de um referendo. É verdade, países como a Suíça fazem referendos sobre, inclusive não só sobre as questões da imigração, mas até sobre as cotas de imigração. Houve um muito recentemente, em 2014, que depois teve de ser revogado porque a União Europeia ameaçou retaliar, mas agora os partidos na Suíça continuam a dizer que vão propor um outro. Eu acho que desde 1970 os suíços já fizeram uns 40 referendos. Eu não estou a falhar por muito, uns 40 referendos sobre a imigração. Mas Portugal não tem essa tradição. De resto, é a minha opinião pessoal, eu considero que os referendos no contexto constitucional português só devem servir para votar questões constitucionais. Por exemplo, eu acho que devia ter havido um referendo sobre a adesão à moeda única, acho que devia ter havido um referendo ao Tratado de Lisboa, por exemplo, acho que foram oportunidades perdidas. Não me parece que seja uma ideia particularmente interessante a de um referendo sobre cotas de imigração, embora é preciso também chamar a atenção das pessoas que na Europa os partidos da família do Chega, os partidos da direita populista, digamos assim, na Europa estão com essa linha. Começar a exigir em França, isso está a ser exigido, na Bélgica isso está a ser exigido, na Suíça também, como eu estava a dizer há pouco, referendos desta natureza. Acho que, no entanto, há aqui duas confusões.
A primeira é saber qual é a opinião do Chega sobre a execução do programa para as migrações, do plano para as migrações, que este governo diz estar a executar, que propôs e diz estar a executar. Talvez o Chega possa negociar com o governo matérias dentro da execução desse programa, porque esse programa tinha objetivos que, presumo eu, fossem também apoiados pelo Chega. Também compreendo que para o Chega fossem objetivos por defeito, pouco ambiciosos, compreendo isso, mas eram objetivos que presumo eu que o Chega também tivesse a acompanhar, portanto era preciso saber qual é a opinião de André Ventura e do Chega em geral sobre a execução até agora e aquilo que se prevê para o futuro. Mas outra questão que está implícita na crítica que eu também tenho feito aqui, nos termos desse SIC, a propósito do caos que foi a extinção do CEF ainda durante o governo de António Costa. Uma coisa é falar da imigração ilegal. Outra coisa é propor uma política de migrações para restringir a migração legal. E Portugal tem de fazer muito, Portugal e os outros países da União Europeia. É uma questão que não vale a pena nós tentarmos expulsar do debate público, está a dominar campanhas eleitorais, governações de muitos dos nossos parceiros europeus e na América do Norte. Portanto, a questão da imigração ilegal deve ser lidada com responsabilidade, com humanidade também, mas com responsabilidade. Se há uma violação da lei, no Estado de Direito, um Estado não pode tolerar que a sua lei interna seja violada, seja por migrantes, seja por nativos. Outra coisa é estarmos agora a falar sobre políticas de restrição com cotas sobre a migração legal. São duas discussões completamente diferentes e convém nós mantermos as duas discussões em planos diferentes, porque muita da demagogia que se faz à esquerda para não se fazer nada, na direita populista para haver uma política repressiva sobre as migrações, é confundir os dois planos, e eu gostava que não se confundisse os dois planos. Vitalino Canas, estas três propostas, estas três exigências do Chega merecem ser refletidas nesta altura? Todas as propostas merecem sempre ser refletidas, mesmo as mais bizarras. E eu vejo aqui uma proposta verdadeiramente bizarra, que é esta da realização de um referendo sobre questões relacionadas com estrangeiros que pretendem residir em Portugal. Porque, na verdade, fica sem saber exatamente quem é que é o destinatário desta proposta. Já que ou o Chega não conhece os mecanismos necessários para a convocação de um referendo, ignora-os totalmente, ou se souber quais é que são esses mecanismos, saberá perfeitamente que a única entidade que pode verdadeiramente convocar o referendo que é proposto pelo Chega seria o Presidente da República, depois de consultado o Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da legalidade. Portanto, ou o Chega é ignorante ou não é ignorante e procura aqui envolver o Presidente da República numa área em que o Presidente da República não tem competências. O Presidente da República não tem competência para criar as condições para a viabilização de um orçamento de Estado. E, portanto, vejo aqui a possibilidade de haver um engano sério do Chega ou mais uma tentativa de trazer o Presidente da República para um embaraço. Por outro lado, também o referendo sobre estas questões teria muito poucas condições de ser viabilizado, já que teria de ser apreciado pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional verifica da constitucionalidade da pergunta e do próprio referendo, saber se ele pode ou não ser realizado, as matérias são ou não podem ou não ser objeto de referendo, mas o Tribunal Constitucional também teria de analisar a objetividade, a clareza, a precisão da pergunta. E eu não estou a ver que pergunta é que poderia aqui ser feita que não trouxesse inevitavelmente questões de constitucionalidade. Por exemplo, a questão das cotas. É claro que não se poderia utilizar o conceito de cotas, porque não há os portugueses em geral não sabem o que é que são cotas neste contexto, portanto teria de ser feita uma pergunta muito mais desenvolvida que isso, e as perguntas muito desenvolvidas também têm problemas de clareza e de precisão. Mas, por exemplo, a questão das cotas. As cotas seriam para todos os estrangeiros que pretendem residir em Portugal, os brasileiros que vêm passar a sua reforma, os suecos que vêm passar a sua reforma, os imigrantes dos países de língua portuguesa, ou seriam apenas para alguns? E se fossem apenas para alguns, qual é que seria o critério? O critério da etnia, o critério de religião, como Trump procurou fazer há uns anos atrás nos Estados Unidos da América, ou não haveria critério nenhum? Portanto,
Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro, que o próprio Presidente da República aceite ser trazido para o debate orçamental e ser chantageado dizendo que a viabilização do Orçamento de 2025 passa por uma decisão dele e que ele a tem de tomar. Vitalino, Pois, vou também tenho abrir muitas aqui dúvidas espaço mais que ao o debate. referendo, Já este volto a referendo si. pudesse passar. Já volto a si. Queria abrir aqui espaço para a resposta também do Bruno Nunes. Há aqui algumas questões que foram colocadas, nomeadamente esta questão das cotas e a questão do embaraço ao Presidente da República e a quem se destinam estas cotas, se é a tal imigração legal ou ilegal. Vamos por partes. Embaraço foi o que acabámos de ouvir. Ridículo foi o que acabámos de ouvir. E o que acabamos de tentar estupidificar os portugueses, da forma como Vitalino Canas disse, os portugueses nem sequer sabem o que são cotas. Não, os portugueses de facto são os ignorantes que ao longo dos últimos anos não sabem absolutamente nada. Mas mesmo Miguel Morgado fala da situação das cotas como um problema e fala dos partidos da família europeia do Chega. Eu recordo que Ursula von der Leyen, apoiada por Luís Montenegro e pelo PPE, diz claramente na sua recandidatura que um dos processos que tinha que parar era o processo de imigração sem controle de cotas. Portanto, ou tentamos estupidificar quem está lá em casa e achar que as pessoas não entendem o que está a acontecer, tentamos aligerar o discurso acerca de imigração e esconder, tapar o sol com a peneira, ou então não vale a pena. Depois vimos aqui dizer, porque ou o Chega é ignorante, ou então está a tentar trazer a discussão do Sr. Presidente da República, porque a pergunta seria obviamente inconstitucional. Vamos lá ver se nos entendemos. Quando fizemos um referendo acerca do aborto, o direito à vida é inquestionável dentro da Constituição portuguesa. E o referendo foi feito. Portanto, Vitalino Canas não sabe o que está a dizer, está confuso e, perdoe-me que lhe diga em direto, foi ignorante da forma como expôs o seu pensamento, tentando, obviamente, ofender e atacar o Chega de uma forma gratuita, sem querer discutir de uma forma séria este problema. Já Miguel Morgado tem dito, e bem, porque já por diversas vezes no comentário que faz na SIC, tem levantado uma questão que eu concordo perfeitamente em relação à extinção do CEF, ao facto de Luís Montenegro não ter falado desse processo na fase posterior e pós-eleição, e é verdade que tem falado e tem sido dos poucos comentadores políticos que têm trazido à mesa da discussão este processo. Agora, estamos a tentar, ainda sem conhecer a pergunta, porque a pergunta pode ser negociada e podemos dizer, mas como é que vamos negociar o referendo, o que é que isto tem a ver com o orçamento? Mas sabemos quanto é que a imigração neste momento custa a Portugal? Uma das medidas que inclusive o Chega apresenta, para além do reforço do financiamento para a forma de controlar as fronteiras, é precisamente para extinguir aqueles que são os apoios sociais dados a quem vem de fora. Mas podemos ir mais longe. O desconhecimento de Vitalino Canas, com a apresentação que faz aqui, é de tal forma que ignora por completo, por exemplo, o procedimento que foi levantado contra Portugal pelo facto de ter a dispensa de vistos para quem é oriundo da CPLP. Portanto, ou estamos completamente fora da discussão e tentamos atirar lama para a discussão, que é aquilo que, por norma, atacam o Chega de fazer, ou discutimos isto de forma séria. E o discutir de forma séria é que o Chega considera que, neste momento, é um desígnio nacional. Muito bem. Esta questão da imigração. Miguel, já volto a ti. Deixa-me só dar aqui espaço a Vitalino Canas para responder ao Bruno. Sim, eu estava a dizer e insisto, creio que o Dr. Bruno Nunes não está dentro das questões de natureza constitucional e insisto que um referendo sobre questões de imigração envolverá seguramente uma pergunta que tem de ser precisa, clara e objetiva. Se não for, o Tribunal Constitucional não a viabilizará, não permitirá que o referendo se realize e o Sr. Presidente, mesmo que tivesse vontade de o fazer, não poderia fazer. Mas eu permito-me ainda acrescentar aqui um elemento, não é um elemento meramente jurídico, é um elemento até de cidadania, que é o elemento, e aí se calhar os meus dois parceiros neste debate não estarão de acordo comigo. Eu acho que mesmo que nós pudéssemos concluir, o que me parece à partida pouco provável, mas mesmo que pudéssemos concluir que é viável fazer um referendo sobre estas questões, que é viável do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legal, fazer um referendo sobre estas questões e que existe vontade para o fazer da parte de quem o pode convocar, que não é o Governo, nem é a Assembleia da República. A Assembleia da República limita-se a fazer a proposta se o aprovar por maioria, mas mesmo que isso chegasse a esse ponto, eu acho que é um retrocesso civilizacional fazer um referendo nesta altura,
sobre questões relacionadas com a imigração. Por qualquer que fosse a pergunta que fosse feita, mesmo que o Chega conseguisse encontrar uma pergunta que mantivesse lá a referência às cotas e que passasse pelo Tribunal Constitucional, mesmo que essa pergunta fosse feita, na verdade, depois a campanha em torno do referendo não era em torno dessa pergunta. Era saber se queremos ou não queremos ter imigrantes em Portugal. Já sabe o que é que vamos Porque dizer? a dinâmica dos referendos caminha sempre para a simplificação daquilo que está em discussão. E a simplificação daquilo que está em discussão seria inevitavelmente você é a favor ou é contra termos estrangeiros em Portugal. E isso é um retrocesso civilizacional que eu não aceito. Mesmo que todas as questões de Constituição e de lei possam ser superadas, há uma questão de civilização que eu acho que nós não podemos transigir. Miguel, vou-te dar espaço agora para a reta final, já estamos com muito pouco tempo, e desde logo perceber se estas linhas vermelhas que agora foram apresentadas fazem sentido, tendo em consideração que o Chega foi moderando ao longo do tempo as suas linhas vermelhas para negociar com o Governo. O Chega tem todo o direito a ter as suas linhas vermelhas para negociar com o Governo, como o PS tem as suas. Isso não oferece nenhum obstáculo. Mas ainda sobre o referendo eu quero dizer o seguinte. Eu concordo com o Vitalino quando ele acaba de dizer que é muito difícil identificar uma pergunta clara, uma formulação que cumpra os requisitos de constitucionalidade na nossa tradição constitucional. Isto não é a Suíça. Nós temos o nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento constitucional, e eu acho que é muito difícil para o Chega, mesmo que o PSD ou que o Governo estivesse disposto a negociar, mesmo que o Presidente da República estivesse disposto a convocar o referendo, acho que existe essa dificuldade e o Chega tem a obrigação, já que quer fazer esta proposta, de ir a jogo e apresentar pelo menos uma formulação que fosse clara. Duvido que consiga. Mas eu digo mais, eu já disse há pouco, eu sou contra os referendos, não é só ao Vitalino Canas, não é só sobre a questão da imigração. Eu no meu partido, dentro do meu partido, fui contra a proposta de referendo sobre a eutanásia. Não era do PSD na altura, andava independente aí pela rua, eu era contra o referendo sobre o aborto, por exemplo. Eu sou contra essa, por razões parecidas com aquelas que o Vitalino Canas disse, mas o Vitalino Canas diz uma coisa que essa eu tenho que me marcar. É a tendência que eu estava a dizer há pouco a associar à esquerda. A esquerda acha que não se deve falar sobre imigração. É esta a inclinação natural. Isso está a acabar. O nosso mundo mudou muito na Europa, até a própria esquerda, fora da Europa, aliada do PS noutros países, já não pensa nesses termos. Eu estava a ver uma entrevista com Scholz, um grande aliado de António Costa, do Partido Socialista, o chanceler alemão, a gabar-se de ter deportado quase 20 mil pessoas em 3 meses no final de 2023. Esse mundo acabou, Vitalino Canas. Por isso, ou nós temos confiança na nossa democracia e nas nossas instituições democráticas para levar a cabo a discussão de todos os temas fundamentais, e a imigração é um tema fundamental, ou então temos que abdicar da nossa democracia. Não estou disponível para isso. E o que eu recomendo então ao Chega é abdique desta ideia de referendo, que é uma chantagem sobre Luís Montenegro, de Ventura. O Ventura já tinha feito isso na altura das eleições dos Açores em 2021, também queria fazer uma revisão da Constituição, senão não viabilizava o governo. São jogadas à Ventura, não fazem mal nenhum, todos têm direito a fazer as suas jogadas, mas é uma jogada. Eu proponho ao Chega, se considera este tema tão importante, que faça esta proposta das cotas, de uma lei que restringe a imigração, como o Vitalino Canas chamou a atenção, sem pôr em causa o direito da União, porque é que isto é uma questão muito delicada, nós fazemos parte da União Europeia, espaço Schengen e por aí adiante, não é assim tão fácil, mas o Chega que coloque no Parlamento para discussão e da opinião pública sob a forma de um projeto de lei. E depois faça votações e se chumba a primeira, tente daqui por 6 meses ou daqui por 12 meses. Isso faz parte do trabalho político Miguel, democrático. desculpe interromper. Uma das premissas do PSD no mandato anterior era precisamente em relação à eutanásia que existisse e foi dito para rasgar as vestes, que era a questão do referendo. E, no entanto, na questão da eutanásia, estamos a falar do princípio inviolável da vida também, tal como no aborto. Ora, se o PSD concordou com isto... Eu posso dizer mais. Eu era deputado até 2019, era ali colega do Vitalino Canas, e o Luís Montenegro, que já na altura, como deputado, era a favor do referendo sobre a eutanásia, e eu fui dos poucos... O Luís Montenegro até é a favor de referendos? Eu sou contra, não aceitarei essa proposta vinda do meu partido, na altura. Eu agora não vinculo o meu partido, como é evidente, sou comentador da SIC, muito menos vinculo o governo. Só estou a dizer é que, por razões que em parte coincidem com as do Vitalino Canas, os referendos não me parecem um instrumento interessante para aprofundar a nossa... Se para o Luís Montenegro os referendos sempre foram, mesmo para concluir, se os referendos para Luís Montenegro sempre foram uma ferramenta interessante para a democracia e provou no mandato anterior, estamos em sintonia e não foi o número de André Ventura, foi claramente uma sintonia política e acreditamos que Luís Montenegro olhe para esta ferramenta
no espírito democrático, para que possa avançar com as negociações dentro do orçamento. E por isso, à partida, estamos todos bem com esta proposta. Eu não sou advogado do Luís Montenegro e aqui o Miguel Garcia sabe perfeitamente que eu não sou advogado Posso só político fazer nenhum. um aditamento? Então, deixa-me só dizer isto. O Luís Montenegro, como muitas outras pessoas, na altura António Guterres, secretário-geral do PS e primeiro-ministro no referendo do aborto, Marcelo Rebelo de Sousa era o líder da oposição, invocam para o referendo, a meu ver, mal, e eu sou contra isso, invocam as questões de consciência. Eu acho que está tudo mal formulado, acho que é tudo uma grande atrapalhada. Eu já não tenho tempo, Vitalino. A questão não quero, da migração passa por uma questão de consciência, certamente. Não quero ser desagradável, mas tem que ser mesmo 10 segundos. Só um aditamento e um comentário ao que o Miguel acaba de dizer, para dizer o seguinte. Eu quando estive no governo, fui responsável por uma alteração muito significativa da lei do referendo nacional, fui responsável pelo atual regime do referendo local, era um adepto de referendos. Essa minha opinião em relação aos referendos alterou-se significativamente quando houve os referendos sobre a Constituição para a Europa, sobre o Brexit, alterou-se significaamente e hoje em dia sou muito restritivo em relação à realização de referendos, seja sobre a imigração, seja sobre outros assuntos, incluindo a eutanásia. Mas eu, em relação à questão da imigração, vou um bocadinho mais longe, porque eu acho que não é só ser contra o referendo, é ser contra um referendo que incida sobre um tema tão divisivo, tão crítico, então, e o aborto? tão suscetível dos populismos que o Chega traria para o debate. Já compreendemos os vossos pontos de vista. Bruno Nunes, Miguel Morgado e Vitalino Canas, obrigado aos três. Boa tarde.